Vamos à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 4, parte A, página 9 da minha Bíblia. Você encontrar mesmo, página 9. Você viu que tem várias versões, né? Então, Almeida, atualizada, revisada, internacional, transformadora, né? Agora, toda a Bíblia é transformadora. Todas são transformadoras, transforma a vida de um homem pecador, um homem santo para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Está escrito: então Abrão partiu. Amém? Vamos repetir comigo, por favor, no 3, 1, 2, 3. Então Abrão partiu. Isso aí. Amém, já lemos muito a Bíblia já, né? Amados, Deus colocou no nosso coração de ministrar no mês de julho sobre confiança em Deus. Durante todo o mês nós batemos na tecla confiança em Deus, confiança no Senhor. E Deus então nos falou algo sobre esse mês de agosto que é renúncia. Que é renúncia. Coloca o tema da mensagem, por favor, aí. Para alcançar a promessa, precisa de renúncia. Amém? Amados, eu sei que muitos dos irmãos têm orado, muitas pessoas estão esperando algo de Deus, uma solução, uma resposta, uma promessa do Senhor. Só que para que a promessa venha cumprir, é necessário uma renúncia. Uma renúncia. Porque muitas vezes você fala, Deus prometeu algo para mim, e você pensa, é amanhã, né? É daqui a um ano no máximo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pode passar dias, meses, anos. Porque para que esta promessa venha se cumprir na sua integridade, você tem que entender que você passa pelo caminho da renúncia. Você tem que renunciar. Você tem que se esvaziar de potencial, de autoconhecimento, de entendimento, e reconhecer que você não sabe de nada. E quem sabe é de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Um certo filósofo diz o seguinte, que o homem nasce, cresce e morre sem saber tudo. É uma verdade. A pessoa não sabe de tudo. Quem acha que sabe muito, na verdade não sabe nada. Não conhece nem a si mesmo. Esse texto da qual nós colocamos aqui, amados, é justamente para nós, podemos dizer, dar uma introdução a este mês de agosto. Olha que mês bonito, agosto. Alguém nasceu em agosto aqui? Olha só que mês lindo, né, pastor Josias? A irmã também. Eu fico em segundo lugar, dezembro, que é o mês da minha esposa. Mas agosto, olha só, Deus é tão maravilhoso, que Deus uniu um casal, Pedro e Iraci, em julho, dia 30 de julho de 58. Aí quando foi 6 de agosto de 59, nasce essa personalidade que está diante de vocês aqui. Então Deus é maravilhoso, no mês de agosto. É lindo demais. Então eu me considero agosto de Deus. Você também é um agosto de Deus. Agora nada, mas nada é importante. Não é tão importante você nascer nesse mundo. Existe algo muito superior a nascer em Cristo Jesus. A nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, então, a palavra renúncia, eu fui pesquisar, é a origem do latim, renuncia, que significa recusar, negar, deixar, abrir mão. Então, renúncia, movimento para trás, movimento para trás, e núncia é justamente informar, anunciar. Então eu vou fazer o quê? Estarei voltando, estarei então retornando, movimento para trás daquilo que eu informei. Então eu informei uma coisa, olha gente, eu informei para vocês,
mas eu vou renunciar. É o seguinte, não é dessa forma. Então, a renúncia pode ser um cargo. Renúncia pode ser um cargo. E quando não se consegue a renúncia, aí se cria um impeachment. Isso na esfera política. Esfera política. A pessoa, então, ela faz um movimento para trás. Reconhece o erro, reconhece a falha, reconhece o defeito, ela renuncia. Movimento atrás. Então, se nós atentarmos esse texto, veremos que Deus, então, ele vai falar com o homem. Mas eu estava pesquisando aqui, é interessante a genealogia de Abrão. Se olharmos, Noé sai da arca, com a sua esposa, com seus 3 filhos, com as suas 3 noras, né? Sem Cão e Jafé. E de Sem vem os semitas. Semitas. De Sem vem na genealogia um homem por nome de Terá. Terá, por sua vez, continua em uma família, e nesta família ele tem 3 filhos. Ele tem Abrão, Naor e Arã. 3 filhos. Abrão casou-se com Sarai. O nome anteriormente era Sarai. Naor, o filho do meio, ele vai casar com Milca. E Milca era sua sobrinha, filha de Arã. Arã teve 3 filhos. Ele teve Milca, ele teve Iscar e ele teve Ló. Ló era o caçula. Iscar derivou-se o nome Jéssica. Interessante isso, Jéssica. E se você analisar, então, nós temos esta família. Quando, de repente, Terá estava em Ur dos Caldeus, que hoje praticamente nós conhecemos como seria o Iraque, naqueles dias. E ali justamente Terá, ele com esses 3 filhos, surge uma dificuldade. Diz a palavra que Arã, ele falece, ele morre, ele perde um filho. Você imagina a situação, né? Uma coisa é quando você perde seu pai e sua mãe, agora seus pais perderam um filho, a dor é muito grande. Porque qual é podemos dizer, uma lógica, é que morre primeiro os pais, depois os filhos, é a sequência. Mas infelizmente morreu Arã. Então agora Terá, ele toma Abrão, Sarai sua nora, ele não vai tomar Naor. Naor vai continuar na terra em Ur dos Caldeus, vai permanecer lá. E ele toma agora o sobrinho, o neto dele, por nome de Ló, para continuar a jornada em direção a Canaã. Quando eles chegam numa terra, eu acho interessante o lugar que ele foi parar. Ele foi em Arã. Terá então com essa comitiva, ele chega numa cidade chamada Arã, nome do seu filho falecido. E quando chega lá, por um período, morre Terá. Meu Deus, agora morreu o pai. Então, se você analisar aqui, há um momento de tristeza, de uma lacuna na família, de uma perda. A Bíblia não fala o nome da esposa de Terá. A Bíblia não fala o nome da esposa de Arã. A Bíblia simplesmente omite isso. Mas, dentro desse pensamento, nós vemos então que, agora, imagina a situação de Abrão. Puxa, eu saí, vim para essa terra, meu pai havia me direcionado nesse ponto, então, de uma certa forma, podemos imaginar que Abrão estava sem direção agora, sem uma direção. E já aconteceu com você? Não sei se aconteceu só comigo isso. Tem momentos que você não sabe que decisão tomar. O que você vai fazer? Por exemplo, a pessoa está no emprego, numa empresa. Você trabalha naquela empresa, você não quer continuar na empresa, mas você fala, como é que eu vou sair? Eu vou para onde? Vou pedir demissão? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Estou cansado de morar nesta casa, nesta cidade. Mas eu quero sair, mas vai sair para onde? Vou a mala nas costas e sair por aí? Quando é cristão pentecostal, ele fica de olho em quem é profeta. Revela para mim para onde eu vou, revela para mim onde eu vou, não sei o que, entendeu? Fica olhando, aquele olhar assim, de cobiça de profetisa, fica olhando, revela para mim para onde eu faço, eu não sei para onde eu vou, até parece adivinhação.
Então Abrão, eu estava pensando, irmãos, ele estava em paz. Numa terra morre o irmão dele, agora morre o pai dele. E ele, diz a Bíblia, que Abrão não tinha filhos com Sarai, você sabe disso? Não. Naor teve. Arã, em vida, teve os filhos, teve 3 até, 2 moças e um rapaz. Mas agora a situação, é nesse ponto agora, irmãos. Capítulo 12, e o Senhor vai falar com Abraão. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente nem imagina, menos espera, existe um Deus que fala conosco, existe um Deus que se aproxima de nós, bendito seja o Senhor. Mas Deus então, queria se revelar a Abraão, queria falar com ele, e agora Deus então, vai lhe fazer promessa. Qual é a promessa que Deus fala com ele? Olha o versículo de número 1, do capítulo 12, e o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor está falando, eu quero que você tenha renúncia na sua vida, você vai renunciar, a promessa está vinculada à renúncia. Se você acredita que Deus vai te abençoar, tem coisas que você tem que renunciar na tua vida. Então o Senhor vai dizer para o seguinte, sai da tua terra. O que é a primeira lição que eu atendo? Primeiro, que Deus tinha um plano na vida desse homem, e Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Agora eu tenho que entender que é Deus que está falando, não é coisa da minha cabeça. Aleluia. Você acredita que é um Deus que fala? É um Deus que fala? Então ele fala. Fala em sonho pela sua palavra, por um louvor, mas ele fala, pela natureza, de uma forma, ele vai falar, porque é o Deus vivo. Deus, entenda mesmo, Deus é uma pessoa, gente. Deus é uma pessoa também, Deus é pessoa. Ah, mas Deus é Espírito, sim, é Espírito, mas Deus é um ser pessoal. Deus tem personalidade, e essa personalidade é perfeita e maravilhosa. Então o Senhor fala, sai da tua... Se você analisar, há uma ordem. Quando nós queremos algo de Deus, temos que entender que Deus ordena, que Deus fala. Então uma palavra, sai da tua terra, que significa, veja bem, onde você está? Você está em Harã. Aqui você sepultou teu pai e Terá, mas eu quero que você saia dessa terra, sai dessa geografia, sai dessa posição. Por quê? Poderia muito bem ali, Abrão, ele ficar praticamente naquele luto eterno pelo seu pai falecido. Então é por isso que muitas vezes nós crentes evangélicos, nós, por exemplo, dia 2 de novembro, a gente não está preocupado em dia dos finados, não. Partiu um ente querido, glória a Deus, mas a gente não está preocupado mais, porque sabe que ele está em um bom lugar, na presença do Senhor. Então, Deus estava dizendo, você vai ter uma adaptação diferente, sai da tua terra, geografia. Segundo, de tua parentela, de seus parentes, de seus parentes. A questão que o cristão, a pessoa se converter, ela não deve, de forma alguma, ela não deve desprezar um parente. Eu sou crente agora, não quero nem misturar mais, agora não quero nem saber, porque eu estou em outro caminho, a pessoa vai me criticar. Não, de forma alguma. Você não é ET, você não se tornou de outro planeta, mas você justamente, de sair da parentela, é no sentido de você não estar vinculado aos mesmos costumes e crenças dos seus parentes. Você tem que ter um entendimento diferente. Ah, é porque é parente, então a gente tem que, sabe, estar na festinha junto com eles, fazendo o que eles fazem. Não, agora não. Eu saio fora dos meus parentes, porque Deus é acima de tudo na minha vida. Tem pessoas muitas vezes que atropelam isso. Ah, não, é porque é entre família mesmo, tal, aquela rodinha lá, tudo mais, a mesma companhia, estou fora. Quando me converti, irmãos,
Eu me lembro que uma vez eu tive uma dificuldade na casa de uma tia minha. Quando eu cheguei lá, o pessoal estava lá bebendo a cerveja, final de ano, aquela festa toda, e começaram o pessoal a ficar alterado e falando. Falei, tia, estou fora. Não dá não, esse ambiente não dá. Eu com a minha esposa, meus filhos pequenos, e eles bebendo, falando palavrão, e falava palavrão terrível, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, e falando maior cara de pau, é verdade. Fora aquele do Cibalena, dimetilmelamidofenil, dimetilpirazolona. Não dá para aguentar isso aí. Falei, tia, estou fora. Ah, Alencar, você desculpe. Não, estou fora. Eu entrei no carro, bravo. Alguém já ficou bravo aqui? Quem já ficou? Tem gente que não levanta a mão. É, Moisés, colocar uma pedra para você, o que você vai fazer? Eu entrei no carro, falei para Nancy, não volto mais na casa dessa família. Eu fiquei bravo. Ao que tiver um podre aí, me chama. Fiquei bravo. Falei, não, que isso, me respeitou. Passados anos depois, o filho mais velho da família lá, está internado no hospital. É o que estava lá reunido na família, beneficência portuguesa. Eu cheguei lá, ia numa cadeira de roda, todo humilde assim. Humilde. Eu estou mal, né, cara? Vou morrer. Falei, vai. Não tinha que chamar o coveiro, não eu. Não sou dono de funerária. Quase que eu falei, mas não falei. Faz oração por mim. Oro. Orei por ele, aceitou Jesus, se batizou nas águas, foi diácono da igreja em Paraisópolis, sul de Minas. Na casa dele começou um culto na casa, que se transformou numa igreja evangélica, lá na cidade de Paraisópolis, sul de Minas. Aleluia, glória a Deus. Porque não adianta você querer abraçar parente, você não vai converter parente. Eu me enganei muitas vezes pensando que eu ia converter parente. Você não converte ninguém, meu irmão. Você nem se converte, é o Espírito Santo que convence você, e você ora e Deus faz a obra na vida da pessoa. Aleluia. Porque Deus falou, senão Abraão colava o quê? Não vou sair daqui não. Afinal de contas, Arã morreu aqui, eu acho que eu vou voltar para Ur dos Caldeus. Terá morreu em Arã, Arã morreu lá em Ur dos Caldeus, eu vou para lá. Não. E da casa de teu pai, da casa de teu pai. O que significa isso aí? A autoridade do pai está sobre nós. Eu tenho meu pai em vida aqui, graças a Deus, está ali. Meu pai, 95 anos de idade, né? Ele tem autoridade sobre a minha vida. Mas o mundo espiritual, eu que tenho sobre ele. Eu sou pastor da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Ele não escutou. Depois eu prego para ele de novo. Então, seu pai havia morrido. Eu aprendo uma coisa, irmãos. Tem pessoas que muitas vezes perdem um ente querido, mas parece que ele continua vivo na sua vida. Nancy e eu visitamos uma vez uma senhora, a determinada igreja, pediu uma visita, fomos até lá. Aí eu cheguei lá, conversando, tudo mais, né, tal, não sei o quê. Ela falou assim, pastor, que bom que o senhor veio aqui fazer uma oração. Eu estou muito triste, né, porque afinal de contas, meu marido faleceu, tudo, e ele está aqui na estante. Aí eu fiquei procurando a foto do velhinho. Cadê ele? Ele está dentro desse pote aqui. Ele foi cremado e está dentro de um pote aqui na estante. Aí eu olhei para aquele pote lá, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, mas ele está ali, eu não desfiz de nada do pote que tem a cinza do meu marido. Já foi. Deixa os mortos sepultar os mortos. Aleluia. A vida, eu sei que é difícil, mas a vida continua. É uma dificuldade realmente você tratar na esfera chamada luto, perda. É difícil. É difícil esse momento. Mas o que o Senhor estava dizendo? Sai da casa de teu pai. Sai dessa esfera que você tinha de companhia, já foi teu pai, agora uma nova vida. É começar algo particular com você. Quer uma coisa, Deus tem particular com você aqui nesta noite. Você vem nesse culto porque Deus tem assunto particular na tua vida. Aleluia. Então, praticamente, nós temos 3 palavras aí. Sai
direção e indicação. O que Deus faz, irmãos, é por completo. Deus não faz gambiarra, não tem gambiarra no céu. Não tem meia boca, não. As coisas de Deus são certas e perfeitas. Deus não é Deus de confusão. Eu estava uma certa feita num culto, lá conhece a Vila Ré? Quem conhece a Vila Ré? Depois da Penha, porque eles cantam lá, né? Eu fui num culto lá uma vez, aí estavam umas reuniões lá, e um rapaz começou a profetizar. Eis que eu vejo um negócio descendo do céu. O que desce do céu? Chuva, granizo, né? Quem sabe meteoro também, alguns pedaços de alguma espaçonave da NASA que despenca lá de cima de vez em quando, né? Raio, é isso que cai do céu. Ou depende do lugar que você está passando, em São Paulo também. Aqui na igreja tem que tomar cuidado com esses pombos. Estou te avisando. Dependendo de onde você passa, vai cair alguma coisa. Aí ele vira, está descendo um negócio do céu. Irmãos, não aguentei. Irmão, que negócio é esse? Não sei, é um negócio que eu não estou entendendo. Você não está entendendo, eu também não estou entendendo nada. Então deixa o negócio para trás. As coisas de Deus são claras. Deus é específico naquilo que Ele faz. Eu repito, não é Deus de confusão e de paz. Aleluia. Eu me lembro o dia de um rapaz que me procurou, lá em Lorena, no Vale do Paraíba. Nancy e eu pastoreamos uma igreja lá, durante 2 anos, bem no centro da cidade. E um rapaz de outra religião, de outra denominação evangélica, e que ele estava triste demais. Porque é o seguinte, veio um missionário na igreja, pregar na igreja da qual foi convidado, junto com outro. E o rapaz que veio era solteiro. Aí o rapaz que veio solteiro achou uma moça bonita na igreja. Nossa, é até bonita essa moça. Achou uma moça bonita. E olha só. O rapaz que veio pregar, vira na moça e fala assim, é de Deus que você namora que esse rapaz que veio comigo. Só que a moça era noiva. Já tinha alugado casa e comprado móveis. Estava para casar em menos de um mês. Aí nessa hora, a moça balançou, porque Deus mostrou para o profeta que esse rapaz, acompanhando o profeta, deveria casar com aquela moça. O que aconteceu? Rompeu o noivado ali. O rapaz ficou desesperado, aí não sabia o que fazer, não ia procurar o pastor da igreja, porque o pastor da igreja concordou com a vinda do pregador, foi me procurar. Eu falei assim, mas quem é esse safado aí que está separando o noivado? O que aconteceu? Terminou o noivado, o rapaz entrou em depressão, ela foi namorar com esse camarada e casou com o outro. Aí eu falei para ele o seguinte, ô jovem, veja só, foi confusão? Foi confusão. Agora, se essa tua noiva tivesse um caráter cristão de te amar, eu falei, peraí, é de Deus de você me namorar? Não, eu vou orar a Deus, se é de Deus, eu namoro você também. Ela não tinha maturidade. Então, irmão, quando Deus fala, tem que ter maturidade, que você sabe que é a voz de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu me lembro que eu trabalhava na vida secular, e um dia uma irmão, Lencar, não é de Deus. Você é pastor, você trabalha no comércio, pastor tem que pregar a palavra, não trabalhar na vida secular. Eu falei assim, você quer o quê? Que eu pegue a Bíblia, coloque o micro-ondas e dá para os meus filhos comer? É isso. Se Deus me direcionar, eu não deixo a vida secular, mas se Deus falar, Deus vai preparar, eu vou sair. Amém? Se Deus falar, é porque Deus vai garantir aquilo que Ele tem para a tua vida. E Deus vai suprir. Receba esta palavra em nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então aprenda bem. Na vida de Abraão, 3 palavras, diga, sair, direção, indicação. Deus fala, sai, é para você sair. Aleluia. Segundo, Deus vai justamente dirigir a vida dele. Olha só. 2, eu farei de ti um grande povo,
Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que estava uma toalhinha escrito, né? Se tu uma bênção. Né? Aí eu fui visitar uma vez no hospital, as pessoas pegavam a toalhinha e colocavam me sendo doente. Curou? Tem casos que curava, tem casos que é para o cemitério mesmo. Porque não é a toalhinha que cura, quem cura é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Então, o Senhor diz, Deus dá promessa. Diga, Deus dá promessa. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. E quem é cristão é filho de Abraão pela fé. Quem é filho de Abraão aqui? Fala, eu sou filho de Abraão pela fé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. Agora veja só, meus amados. Veja só. Então, versículo 4. E Abraão partiu. Eu gosto aqui desta palavra. Abraão partiu. Primeira coisa, ele acreditou que era Deus que estava falando com ele. Não tinha dúvida. A fé, ela justamente, ela podemos assim dizer, ela tira, ela remove a nossa dúvida. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tenha fé em Deus. Porque, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé em Deus. Pastor, não estou vendo, mas não é para você ver, é para você crer, para você ver. Aleluia. Diga comigo, a palavra de Deus é para nós cremos e confiarmos a cada dia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Então, quais fatores para que Abraão renunciasse então? Ele tinha que acreditar que era de Deus, não é da minha vida. Eu tenho que acreditar que é Deus. É Deus que está falando comigo. Segundo, ele creu que tinha promessa. A promessa de Deus, irmãos. As pessoas falam, promessa de Deus, Deus tarda, mas não falha. E mentira. Deus nunca tarda, chega um momento exato para cumprir a promessa que Ele declarou para mim e para você. Glória, Ele é fiel e maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Terceiro fator, qual é? O cuidado de Deus. Deus estava dizendo que ia cuidar de Abraão. Deus só cuida de uma pessoa se ela crê na promessa de Deus. Quando você crê na palavra, esta palavra vai te dar garantia do zelo de Deus para você. Aleluia. O que está escrito no Salmos 23, verso 1? Alguém sabe, por favor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Promessa. Mas eu tenho que crer nessa promessa. Eu tenho que acreditar que Deus realmente não vai faltar nada na minha vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Cuidado de Deus. Quarto, Abraão não questionou. Senhor, mas para aí. Eu vou sair? Como que vai ser isso aí? Que história é essa, Senhor? Eu vou sair dessa terra de Harã, onde morreu meu pai. Porque, amado, veja só, Deus fala, sai. Ele saiu para onde? Alguém poderia perguntar, Abraão está desmontando a tenda dele, preparando a bagagem, né? A mesma coisa, por exemplo, encosta um caminhão frente à tua casa, você está lá colocando os móveis tudo em cima, aí você vai embora, não brinca não, vai mudar daqui, vou, para onde? Não sei. Ixi, cara, está ruim, hein? Não sabe para onde vai? Para onde você vai? Não sei, eu só sei que é para ir. Aleluia. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Alguém conhece o céu aqui? Alguém?
Põe no Waze e vê onde vai para o céu. Onde? Mas é pela fé. Estamos caminhando dia após dia a mansão celestial que Ele prometeu na sua palavra, Evangelho de João, capítulo 14. Moradas eternas, palácios eternos na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É pela fé. É pela fé que estamos aqui, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que Deus vai nos honrar e vai nos abençoar, porque Ele exerce glória pela sua palavra, meu irmão. Aleluia. Então diz a palavra que ele partiu. Para onde? Foi. Agora, o que é bonito isso aqui, irmãs, é lindo o apoio que Sarai dá para Abrão. Para onde nós vamos? Deus vai mostrar. Aleluia. Por isso que é importante família ter união. Ah, você vai, eu não vou não sei para onde você quer ir. Eu casei com você, mas não com um doido desse, você não sabe para onde vai. Deus falou com você, mesmo você comeu uma comida muito forte à noite. Isso é coisa da tua cabeça? Sarai acreditou que Deus tinha falado com seu marido. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Como nós precisamos de casais. Como nós precisamos de famílias hoje, de obreiros na casa do Senhor, onde, quando Deus fala, o casal entende, são unânimes para corresponder à chamada de Deus em suas vidas. A bênção não é somente sobre Abrão, mas também sobre Sarai. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Agora diz a palavra, continuando, então ele partiu. Tem um probleminha ali. Que eu já até preguei algumas vezes, né? Ele diz que ele levou Ló. Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor. Ponto. Até aqui está tudo bem. Vírgula. Tem hora que tem umas vírgulas na vida, né? Que você quer dar um complemento. E Ló foi com ele. É que Ló tinha perdido o pai em Harã. Perdeu o vô. E agora? Perdeu o pai, perdeu o avô, agora ele estava aqui sem direção. E Abrão chama Ló para com ele, eu vou com você. A Bíblia não fala que ele chamou, mas ele grudou em Arão. Agora aprenda uma coisa, vai ter problemas lá na frente, discórdia, conflito familiar. Só naquela época que tinha briga dentro da família. Só aquela época. Hoje não tem. Maravilha. Até no meio cristão ninguém briga. Que coisa. Jesus tem misericórdia, parece MMA. Jesus tem misericórdia. Mas, amados, ele leva Ló com ele. E vai ter problemas lá na frente, divergência. Por quê? Porque Ló não estava sintonizado com Abrão. Quando Deus fala aqui, Deus queria chamar Abrão, e quem estivesse sintonizado com ele, no caso Sarai, dava certo. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não anda. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, vão para cá, não, vão para lá. Vão para cá, vão para lá. Da discórdia. Se o casal, família, não entrar no acordo, meu irmão, fica difícil. Fica difícil entrar no acordo. Tem que estar no acordo. Agora, o que é acordo? Acordo é ceder um a mais ou a menos. Tem que ceder. Por isso que existe a renúncia no casamento. Casamento tem que ter renúncia. Você tem que, uma coisa você concorda, o outro não concorda. Verdade. Alguém gostaria de ver o álbum de casamento do pastor Lencar com a pastora Nancy? Você gostaria de ver? Lá tem uma foto lá que é demais. Eu nunca gostei muito de tirar foto, não. Mas se você olhar a foto, atrás do bolo, que veio toda a família do lado da Nancy, e apareceu mais gente que não era da família e juntou, olha a cara minha, como é que eu estou assim, ó. Eu estou tentando contar quantos tinham lá, porque você olha assim, até parece, não é nem palco, é uma galeria assim, você olha, não, e você olha, tem pessoas que nem parente era que entrou lá. O álbum de casamento meu está lá, você olha assim, meu Deus, o que é isso? Mas tem que entrar no acordo.
Tem que renunciar. Ah, meu Deus do céu. Ele partiu. Ele foi. Aleluia. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Você é cristão, você é crente evangélico, porque você sabe em quem você crê. Você vem para esta casa porque você tem compromisso em adorar aquele que você crê. O que você faz nesse lugar de adoração, de louvor, de tocar, de pregar, todo o trabalho que você faz, o diaconato, você faz porque uma referência, porque é Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho esse compromisso com Deus, eu vou renunciar a muitas coisas. Aleluia. A renúncia é difícil mesmo. É difícil. Eu posso contar para eles que eu vou fazer aniversário essa semana? Posso, vou contar. Está até aqui, já comemorou de manhã, né? Essa semana, se Deus quiser. Quando eu estava nos meus 22 anos, eu fui para o seminário, em Pindamonhangaba. Sábado, um sábado bonito. Eu não viajei naquele final de semana, que final de semana você ia para casa. E eu ficava de segunda a sexta. Quando chegou sexta-feira, não tinha dinheiro, fiquei. E era um sábado, dia 6 de agosto, meu aniversário. Na hora de deitar, falei, Jesus, me dá um presente amanhã. Eu pedi para Jesus me dar um presente. Eu não tinha dinheiro, mas pedi para dar um presente para mim. 6 de agosto de 1982, eu pedi um presente para ele. Amém, pedi um presente. Tá bom. 6 horas da manhã, bate na porta do quarto. Alencar, acorda. Falei, o que será que é, né? Era o filho do diretor da casa, Mark Lemos. Acorda, Alencar. Toma um café rapidinho. Eu não sei se tem nem café lá na cozinha, mas é que eu preciso de você mais um para ir para o sítio do instituto. Aí eu levantei assim, então. E eu querendo presente. Não recebi parabéns. Não chegou uma cartinha naquela época dando parabéns, né? E eu ali. Aí eu subi em cima da picape e me deu 2 enxadas. Eu subi e falei, que presente, hein? Chegamos umas 6h30, 7 horas lá no sítio. Vocês vão carpir aqui, cortar essa mata aqui. E eu metia enxada e falava, que presente, que presente. Que presente. De uma certa forma, a enxada estava funcionando, porque como eu estava muito feliz, ela arrancava o mato mesmo. 2 horas da tarde, subimos na picape para voltar para o Instituto Bíblico para almoçar. Quando chegamos lá, 2 horas da tarde, cansado, fui tomar um banho, vou na cozinha do seminário, tinha acabado a comida. Aí eu fui lá, aí fritaram o abençoado, branco e amarelo e branco. Fritaram 2 ovos e disse que tinha sobrado um arroz no caldeirão. Aí aquele arroz já estava praticamente, não era o tio João, não era o Camilo, mas era o 133. Ó, quão bom suave é que os grãos vivem em união. Era tudo gruradinho no outro, aí praticamente você pegava aquela pelota e jogava no prato, e os 2 ovos fritos em cima. Eu falei, que presente. Eu entendi que era renúncia. Eu pedi um presente para Deus, ganhei uma enxada. Na hora do almoço, o aniversário meu era comer 2 ovos com arroz esquentado que fizeram de manhã. Mas eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Essa situação. Não, eu quero um presente, Senhor. Aí, o Isidoro, um colega do quarto, me chamou assim, ei, cara, é teu aniversário hoje? Eu falei, à noite, parabéns, meu querido, mas não me deu nada, que também tinha dinheiro. Dá um abraço. Era um rapaz assim, altão, fortão, me deu um abraço ali, tá bom.
Leva um abraço, pelo menos, né? No domingo, tomo café, e nada de parabéns, nada de parabéns. Mas é que eu tinha ido para o seminário estudar a palavra de Deus, eu tinha que aprender a renunciar. Tem que aprender a renunciar. A gente quer bênção, quer promessa, mas não quer renunciar. E renúncia dói, é mover para trás, é perder para poder ter. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Sabe o que eu acho lindo? Que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Eu digo uma coisa, nunca é tarde para Deus começar um plano na vida de uma pessoa. Você não entendeu isso. Nunca é tarde para Deus começar uma obra na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, não existe dificuldade se você crê no Senhor nosso Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor declara então, que Abraão ele partiu, e o que é lindo, sabe o que é? Que diz a palavra do Senhor, veja só, versículo 7, ele está nessa caminhada em direção a Canaã, versículo 7, ali o Senhor apareceu a Abraão, então é um processo de crescimento, no verso 1 ele fala, no verso 7 ele aparece, Deus só apareceu porque ele entendeu que Deus tinha falado com ele, nós queremos que Deus, muitas vezes, Senhor, faz tudo agora. Não, é um processo, é um trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos. Deus trabalha desse jeito, é processual, Deus não tem pressa, Deus espera que você vença a primeira etapa, para depois passar para a segunda etapa. Quem sabe se você está na primeira etapa e não entendeu o processo de Deus na sua vida. De Deus na sua vida. Aleluia. Quando a gente pensa que tudo está acabado, na verdade, você tem que entender que você renuncia para Ele faça uma grande obra na tua vida. Eu já contei aqui, vou dizer esse testemunho. Eu tinha um problema sério de saúde, que era úlcera no estômago e no esôfago, e no duodeno. Fiz cirurgia, não resolveu, fiz tratamento, não resolveu. Aí um dia um irmão me procurou, irmão César, da Casa de Recuperação em Jacareí, pastor presidente, irmão Barretos, irmão César estava lá, o vice, ele encontrou comigo e falou assim, eu senti de orar para o irmão, eu falei, pode orar, estou doente, quem sabe vou ser curado, né? Ele ora para mim e fala assim, estou vendo o irmão descendo uma rampa, eu falei, oh meu Deus, descer? Não brinca não, não vem com esse negócio de descer não, eu quero subir. Eu estou vendo o irmão descendo uma rampa. Sabe o que significa? O irmão tem que se humilhar diante de Deus. Quando ele falou por isso daqui, eu pensei comigo, é da carne, eu já estou lascado. Estou sofrendo, tomando Antac, 500 miligramas, Maloc Plus, 3 vezes ao dia, chazinho, estou alimentando. Eu tenho que me humilhar só se eu morrer. Mas na verdade eu estava doente, mas tinha soberba. Na soberba Deus não age, Deus age na humildade, no reconhecimento que você não é Ele que é na tua vida, é Ele que faz na tua vida, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando Deus falou com Abraão, Deus estava testando Abraão para se humilhar. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta, isso é feito para a glória do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Então justamente aconteceu, volta o texto lá por favor, filha, por favor, olha lá, apareceu Abraão, olha, então o segundo processo, darei essa terra à sua descendência, Deus está confirmando, quando Deus fala ele confirma, meu irmão, espera a confirmação de Deus. Então Abraão construiu o quê? O altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Deus pediu altar? Pediu, Abraão, você constrói um altar aqui, tá bom? Onde você passar, Deus não falou nada. É que quando você ouve a voz de Deus, crê em Deus, a coisa funciona não no automático, mas na voluntariedade. Aleluia. Bendito seja o Senhor.
O que acontece? Domingo, tem culto de manhã. Será que eu vou ou não vou? Automaticamente, não automaticamente, voluntariamente, você se dispõe. Deus gosta da disponibilidade. O Senhor falou, através do profeta, estou procurando alguém que coloca na brecha. Aleluia. Deus queria um profeta para Israel, no momento de um caos espiritual, político, num caos tremendo. E sabe o que acontece? Voluntariamente, Isaías entra no templo. Oh, aleluia. E quem entra no templo, recebe palavra de Deus. Quem entra no templo, ele é abençoado. Quem entra no templo, recebe do Senhor algo especial. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Isaías diz, no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi a glória desse Deus maravilhoso. Ele me chamou para profeta, para anunciar a palavra a Israel. E muito mais ainda, anunciou a vinda do Messias sofredor. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Quando Isaías se colocou, Deus fez maravilhas através da vida dele. Se coloca na presença de Deus, coloca a sua vida no altar do Senhor. Deus não pediu altar, mas Abraão prontamente fazia altar a Deus. E sabe o que eu aprendo? Altar não é lugar de você receber, é o lugar de você dar. No altar você dá, você não recebe do altar. Abraão não foi ali construir um altar de pedra, é pedra bruta mesmo, colocou a lenha, colocava o animal morto, colocava o fogo, ali não era para receber. Aleluia. Ele já tinha recebido a promessa, agora estava para dar para Deus, não comprar. Ele não estava comprando promessa, mas estava reconhecendo que Deus é adorado na sua vida. Pode ler na Bíblia depois da tua casa, as passagens, todo lugar que ele parava, pastor Josias, era um altar ao Senhor. No acampamento, ele fazia duas coisas, armava a sua tenda, para a esposinha dele querida Sarai ficar com ele, e um altar ao Senhor. Não adianta a gente ter uma casa boa, num ótimo condomínio de São Paulo, onde for, mas se você não tem altar. Tem muitas pessoas que têm excelentes casas, mansões. Eu já vi muitas vezes pessoas que têm até torneira de ouro no banheiro. Não dá, né? Mas não tem altar. É melhor ter uma casa simples, uma torneira vazando na cozinha, né, pastor Nancy? Está difícil consertar aquilo lá. Mas eu... Amém. Que Deus levante um encanador nessa noite aqui. Mas que você, meu irmão, aleluia, tem um altar. Abraão tinha altar, filho de Abraão tem altar. Altar é entrega, é sacrifício, é renúncia. Estou com vontade de ir na igreja, vou. Não estou com vontade, vou assim mesmo. Estou com vontade de pregar, prego. Não estou com vontade, prego também. Aleluia. Quero servir na igreja, vou, estou alegre, quero servir. Hoje eu estou tão triste, vou assim mesmo, porque eu tenho altar. Altar é servir a Deus. Altar, você faz é para Deus. Abraão não está fazendo altar para o irmão dele que estava vivo, Naor, não. Ele não estava fazendo para o irmão dele, para o pai dele que morreu, nem para Sarai, ele fazia para Deus. Irmãos, Deus, Jesus está esperando uma igreja que faça para Ele, Jesus recebeu o que é altar de igreja. A igreja precisa apresentar altar para Jesus. Abraão entendeu isso. Jesus espera de uma igreja que ele faça altar. Preste atenção nisso. Há 2000 anos atrás, ele foi na cruz, por amor a você, e te fez a promessa, sabe qual? Vida eterna. Nesse mundo, 100 vezes mais. Bendito seja o Senhor. Agora você e eu precisamos de altar. Diga altar. Dedicação, louvor, adoração, se colocar na presença de Deus. Deus nos ajude. Deus nos ajude.
a construir altar a cada dia, a ter essa vida de dedicação ao Senhor nosso Deus. Deus nos ajude, irmãos. Mais do que nunca, precisamos estar firmes, convictos que somos filhos de Abraão pela fé, que temos um altar na presença do Senhor nosso Deus, que possamos ter alegria em nossos corações. Abraão não fez por constrangimento, por obrigação, por influência de quem quer que seja, ele fez porque estava no seu coração. Quando nós tivermos uma vida cristã, ser crente, e fizermos aquilo do coração, Deus vai receber. Mas se fizermos por obrigação, por uma coisa automática, Deus não quer. Deus quer a coisa voluntariamente, espontaneamente. Bendito seja o Senhor. Se coloca em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor me deu a oportunidade de pregar a Tua palavra uma vez mais, aqui neste local. E a mensagem da qual o Senhor nos concedeu, todos nós que ouvimos, e aqueles que vão acompanhar essa live também, que o Senhor possa produzir nos corações, em nossos corações, esta palavra, a 30, a 60 e a 100 por 1. Que possamos ser como Abraão, nosso pai da fé, a caminharmos pela fé a cada dia. E que possamos, ó Deus, construir altares, altares de serviço a Ti, voluntários, até que Tu voltes para buscar o Seu povo e a Sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós agradecemos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?